Bem-vindos ao Estúdio Movimenta, direto da Expo Agulhas Negras. Esse é um espaço do Sebrae para gerar conteúdo prático, estratégico e conectado com quem empreende ou quer empreender. E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino, um movimento que cresce cada vez mais no Brasil e mostra que mulheres não estão só empreendendo, mas construindo negócios sólidos, inovadores e altamente lucrativos. Eu recebo aqui agora no estúdio Solange Carvalho, CEO e sócia proprietária da Piongê, empresa referência na produção de paramentação profissional para a área de saúde. Com uma trajetória marcada por liderança e visão estratégica, é formada em Economia e Direito com MBA em Gestão de Pessoas, atua em importantes entidades, sendo presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, além de conselheira da Firjan. À frente da Piongê, lidera o crescimento, inovação e geração de empregos. Seja muito bem-vinda ao Estúdio Movimenta. Solange, a sua trajetória é uma inspiração para a gente. Para a gente começar a bater um papo, Solange, primeiro, muito obrigada por ter vindo de Valença até o nosso Sim, estúdio. Espero que sim. tenha corrido tudo bem. Quem agradece sou eu pela oportunidade. Agradecer ao Sebrae, na pessoa da Paola Leda, que sempre nos assistiu. Dizer que é um prazer falar sobre mulher, trajetória, empreendedorismo. Tudo isso é algo muito importante para mim na minha vida e eu sinto muito prazer e sempre que eu posso dar esses depoimentos que eu acho que motivam e faz com que as mulheres ainda mais tenham, né, essa veia empreendedora. E o que você acha da gente começar falando um pouquinho sobre a sua transição de carreira? Você era Sim, funcionária pública e sim, deixou tudo para se tornar empresária. Como que sim. foi essa mudança? Como que foi essa transição? Então, foram 20 anos no serviço público e lá eu foi um aprendizado, mas ao mesmo tempo eu uso a palavra autoconhecimento. À medida que eu fui me entendendo, que eu fui percebendo tudo aquilo que eu poderia fazer muito além do que o serviço público poderia me oferecer. E muito timidamente, mas eu não queria terminar minha vida como um número. Eu não criava, eu não executava, eu não tinha possibilidade de mostrar meus talentos, minhas habilidades. E aí foi despertando em mim, através do curso de economia que eu fiz, a vontade de empreender. E eu acho que eu concluo hoje que o autoconhecimento me levou à minha autonomia e a minha autonomia me levou à minha carreira, que hoje são 29 anos empreendendo. À medida que eu fui entendendo que tudo aquilo que eu acreditava, tudo aquilo que eu sempre estudei, o empreendedorismo era a melhor forma de eu me realizar como mulher e como pessoa. Hoje eu me considero uma pessoa totalmente realizada, feliz, porque eu me encontrei. Então, quando a gente se encontra, não há nada que venha atrapalhar essa trajetória. E foi o que aconteceu comigo. Fez toda a diferença na sua vida, né? Sim. E a gente percebe que o empreendedorismo feminino ele vem crescendo muito, mas ainda as mulheres enfrentam muitos desafios. Na sua visão, quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam que você também viveu na sua trajetória? Então, eu acredito que a mulher, ela é muito sozinha. E ela precisa de um veículo que leve a ela a buscar mais informações de como se desenvolver dentro da carreira de empreendedora. Quando a mulher busca um órgão como, por exemplo, o SEMEC, um conselho como o SEMEC, ela consegue ser acolhida e, com isso, ela consegue perceber, né, realmente aonde e como ela chegar a melhores resultados dentro do negócio dela. Então, eu acho que, além de ser muito só, e muitas das vezes não saber procurar como chegar, né, aos resultados, ela precisa também de um acompanhamento, de conhecimento, de trazer para o seu negócio tudo aquilo que vai eh, multiplicar para ela, né, os resultados dela. E o que eu percebo? Hoje, a mulher tem muita dificuldade ao crédito. É um dos grandes problemas, apesar do Sebrae, como em Valença, o Sebrae atua e vem atuando de forma fantástica, levando para nós esses caminhos, né? Como chegar até um órgão para que a mulher consiga ter crédito e consiga evoluir dentro do seu negócio. O Sebrae, eu aconselho que procure o Sebrae, porque é dessa forma que nós temos feito em Valença, no SEMEC,
e tem dado todo o resultado. Vemos mulheres transformarem seus negócios a partir dos cursos que o Sebrae tem a oferecer. Então, eu aconselho a procurarem, né, todas as formas que se tem de se capacitar, né, de se relacionar, porque o relacionamento também, o network também traz mudanças na vida da empreendedora. E o Sebrae colabora com isso. Eu digo a vocês que a minha vida tem um antes e depois do Empretec, né? O Empretec foi um divisor de águas na minha vida. O Empretec realmente foi que me impulsionou e fez com que eu enxergasse qual era o melhor caminho, né, dentro do meu negócio para me prosperar e para me buscar aquilo que hoje, né, eu tenho como um troféu, que é a minha empresa ser reconhecida como uma das maiores e melhores do mercado. São 500 colaboradores, a terceira maior empregadora da cidade, sendo que primeiro é o órgão público, é a prefeitura e a universidade. Então, isso tudo eu acrescento e sempre digo, é necessário buscar um apoio, né? E o Sebrae tem todo esse apoio, né? Eu acredito, eu recomendo e eu entendo que foi um divisor de águas para mim conhecer tudo aquilo que o Sebrae tem para oferecer para nós, principalmente mulheres, né? Solange, você tocou em 2 pontos que eu queria resgatar aqui para a nossa conversa. Você falou do SEMEC, que é o Conselho da Mulher, que você lidera lá em Valença. Sim, E é um ponto forte de associativismo, onde entra naquele ponto que você colocou, da mulher se sentir sozinha, ali encontrar uma rede de apoio. sim, é isso. Através do SEMEC, nós temos percebido a mudança das mulheres a partir que o SEMEC leva para elas, né, aproxima elas do conhecimento. Porque existe ainda um preconceito. Eu não sei se é para mim, eu acho que não está na minha hora. E o SEMEC, ele faz essa ponte entre, por exemplo, o Sebrae e as empreendedoras. Então, esse associativismo é muito importante. Esse conselho, ele veio abrir os olhos das mulheres poderem estar onde elas querem e de forma de entender o que é melhor para elas como pessoa e como profissionais. Então, é muito importante. E associativismo não é concorrência e competição, Não, né? pelo É contrário. juntar forças e rede de contato, que inclusive é uma das competências que o Empretec traz, Sim. conforme você falou. E a gente falando justamente um pouquinho mais de capacitação, você tocou muito bem nesse assunto. O Sebrae tem o Sebrae Delas, que além de ser uma rede de apoio, é uma rede de capacitação. Sim. E o SEMEC contribui muito para levar mulheres a essa rede. O Sebrae Delas, de fato, fez diferença para essas mulheres que participaram? Como é que você sentiu a receptividade no seu município, dentro da sua liderança? Então, nós temos alguns exemplos concretos e vivos do quanto deu um up na carreira dessas empreendedoras. Elas passaram a ter mais autonomia, a se comunicarem muito melhor, né? Isso é muito importante. Delas falar em público, dela expor seu produto, dela saber se comunicar, interagir, buscar conhecimento. Fez toda a diferença. E para você ter ideia, nós temos algumas empresárias de Valença que mudaram de ramo, né? Que enxergaram novas oportunidades de negócio. Por exemplo, ela era Uber e hoje ela tem uma empresa Sabor da Tábua, uma coisa assim, em que ela hoje faz tábuas de frios maravilhosas, descobrindo dentro, né, que era possível ela abriu um novo negócio com uma nova expectativa através, né, dela desse todo o network, desse conhecimento, desses relacionamentos, desse aprendizado, né? Então a gente tem visto as mulheres se despontarem, se realizarem, estarem muito mais, né, preparadas, né, para esse mundo tão concorrido, para esse mercado tão exigente, sabendo como se comportar, como se relacionar, como apresentar seu produto, né? Então a gente vê uma diferença enorme do antes e o depois. E dados históricos, a gente vê que no mercado as mulheres são mais preparadas em questão de conhecimento, de estudo, de Sim. graduação, do que os homens. Para você ser do setor público, você certamente passou por esse nível de estudo também. Sim. E hoje você está à frente de uma indústria, como você Sim. falou, uma terceira maior do país.
E eu vou dizer para vocês, tá, gente? Ela está sendo modesta. A empresa dela, inclusive, vende para fora do Brasil. Ela é uma das empresas aqui da nossa região que já exporta. É um mercado onde a gente fala de indústria que é majoritariamente liderado por homens. Sim. Você sente alguma diferença em tudo que você aprendeu na hora de se posicionar e ter levado essa sua empresa para esse patamar? Sim, eu acho que o posicionamento é algo que indispensável para que você possa conviver num mundo tão masculino, né? E você criando respeito, e o respeito você cria através da sua forma de se comunicar, da sua forma de se posicionar, de mostrar seu conhecimento, de ouvir muito também, porque o ouvir também é muito importante. E é um dom né? feminino. Exatamente. Liderança feminina é totalmente diferente. Apesar da mulher ser muito mais emoção, né? A mulher ela é muito mais conciliadora, né? Ela consegue muito, por exemplo, numa liderança, resolver através de uma conciliação, de uma escuta muito melhor que muitas das vezes os homens. E eu percebo que é uma questão interna sua, né? Estou dizendo agora para as mulheres, de você não se sentir menor, muito pelo contrário, em momento algum. Se você soubesse colocar, não há como as pessoas não te respeitarem. O respeito vem da forma com que você enfrenta, da forma com que você se apresenta e da forma com que você entende o seu papel naquele momento perante um mundo tão masculino. Eu vou dar rapidamente um exemplo. Essa semana eu estive em Brasília, no almoço com o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, levando a Agenda da Indústria 2026 para os políticos, e eram mais de 70 homens, e apenas 5 mulheres, e eu era uma delas. E né, o quanto para eles também é importante ter uma presença feminina. Eu sinto isso, né? Porque a gente faz as coisas ficarem aquele momento, aquele lugar, mas até mais bonito, né? Aqueles homens todos de preto, e aí a mulher toda Eu bonita, costumo dizer elegante. que onde tem mulher tem cor. Tem. Quando eu entro na minha empresa, diz, a empresa é liderada por uma mulher, né? É um jarro de flor, é um quadro diferente. Então eu acho que é necessário saber se posicionar. Espaço tem para nós todas. Me fizeram uma pergunta: você algum dia sentiu algum preconceito? Nunca. Eu nunca senti preconceito. Porque a forma de eu levar a minha empresa, da forma que eu me coloco, muito pelo contrário, eu crio um ambiente em que as pessoas passam a me admirar e querem que eu esteja com elas, independente de ser homens ou mulheres. Isso é sinal de conquista. Solange, para a gente encerrar o nosso bate-papo, se você quiser deixar um recado para as mulheres que estão nos assistindo agora também, o que você diria para quem está começando agora ou que ainda tem medo do empreender? Qual conselho você daria com toda essa experiência e bagagem que você carrega? Eu acredito que o empreender é uma questão muito mais de atitude, de disciplina, de posicionamento, começa tudo aqui. O empreender começa na sua cabeça. Você é que vai fazer toda a diferença, aonde quer que você esteja e na profissão que você escolhe. E no empreendedorismo não é diferente. A mulher tem uma capacidade de se desdobrar, muito mais às vezes do que o homem, né? De mostrar a sua coragem, a sua força, né? Eu sei que foi muito difícil chegar até aqui. Difícil porque são 30 anos atrás, né? Mas eu vejo que os degraus sendo, aos poucos, subir os degraus pequenos, sem dar aquela perna maior do que você pode. E como que você vai aos poucos? Com muito conhecimento, com muito relacionamento, né? E aí eu diria que, para todas as mulheres, não tenham medo. Nós somos especiais, nós viemos aqui para brilhar. Maravilha. Nosso lugar é onde a gente quer estar. Maravilha, Solange. É uma delícia bater um papo com você. Obrigada, foi um prazer. Muito obrigado pela sua participação, por compartilhar a sua trajetória inspiradora e, ao mesmo tempo, tão estratégica, mostrando que o empreendedorismo feminino pode sim gerar impacto, crescimento e resultado expressivo. E você que está acompanhando, continue com a gente nas redes sociais do Sebrae Rio e no canal do WhatsApp do Médio Paraíba para assistir mais conteúdo. E também acesse o QR Code aqui na sua tela para nos acompanhar. Até o próximo Estúdio Movimenta.